Que alegria podermos nos encontrar novamente e podermos juntos estudar o Vem Segue-me. Hoje estaremos estudando Ruth e 1 Samuel, capítulos de 1 a 3. Eu estou muito feliz de compartilhar esta mensagem com vocês hoje. Eu e minha esposa podemos estudar juntos, ponderar um pouco juntos, e durante 2 dias, no momento que nós estávamos ali conversando e ponderando sobre as Escrituras, foi tão edificante. E eu oro ao Senhor para que aqueles sentimentos tão sagrados que nós tivemos, você também possa compartilhar comigo hoje aqui nesta mensagem, tá bom? Começando lá por Ruth, ela era esposa de Elimeleque, e eles tinham 2 filhos que eram Malom e Quilion. E na região de Belém estava uma fome muito grande, e eles saíram para os campos de Moabe para peregrinar por lá. E aconteceu que Elimeleque faleceu. E seus 2 filhos então se casaram com as mulheres daquela região de Moabe. Uma delas se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E depois de 10 anos, os 2 filhos também faleceram. E agora nós tínhamos ali 3 viúvas, Noemi e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Na antiga Israel, quando acontecia o falecimento do esposo, e a esposa não tinha descendentes, não tinha filhos, era um problema muito sério, um problema social terrível. Por quê? Porque ela então não tinha direito a nenhuma herança. Literalmente, ela ficava desprovida de qualquer coisa para poder se sustentar. E era uma situação então muito crítica que Noemi passava com suas 2 noras. E Noemi então falou para as suas noras para que elas pudessem retornar aos seus deuses, retornar às suas famílias, porque ela não teria mais filhos. E interessante, aqui no Ruth 1, versículo 9, diz assim: e beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E elas insistiram, né? Certamente voltaremos contigo ao teu povo. E então Noemi começou a falar com elas e mostrou assim: olha, não tem como. Deve ter mostrado toda a situação terrível que elas passavam, e não tinha como, ela não teria mais filhos. E diz que elas choraram, beijaram sua sogra, né? E Orfa então beijou Noemi e partiu. Porém Ruth, ela se apegou à sogra. E no versículo 15 do capítulo 1 diz assim, Noemi falando para Ruth: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. E então tem uma passagem das Escrituras que é extraordinária, maravilhosa, uma escritura que eu amo tanto, que quando nós estudamos dá até vontade de chorar, não é? Tamanha é a força desses 2 versículos que temos aqui à frente, nos versículos 16 e 17. Ouçam com seu coração a resposta de Ruth para sua sogra, Noemi. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que extraordinário essas passagens, esses 2 versículos. E quando nós começamos a conversar, eu e minha esposa, na verdade, me chamou mais atenção,
porque ela falou assim: que tipo de mulher deve ter sido Noemi? Como ela deve ter demonstrado amor, carinho, empatia por suas noras. Ambas as noras choraram por deixar sua amada sogra para trás. Orfa partiu, Ruth ficou. Hoje em dia, nós vemos as demonstrações de amor, talvez dando um presente, talvez dando um bom abraço, dizendo eu te amo, eu te amo. Outras formas de demonstrar amor, muitas vezes várias pessoas e até familiares, até às vezes pais, devido à criação e uma série de outros fatores, não conseguem demonstrar amor, mas trabalham, proveem o seu lar com alimentos, proveem com roupas, com todas as condições para que a vida possa ser agradável. Às vezes não falam tanto, e não falam assim, eu te amo, como você é especial, não falam essas coisas. Existem muitas maneiras de se demonstrar amor. Por exemplo, quando o marido vai lá e lava a louça, aliviando a carga da esposa que estava com os filhos em casa e tudo mais. Não é que ele morra de amores por lavar louça, mas é uma forma de demonstrar amor. Um simples gesto. Então, como nós estamos falando, existem muitas formas de demonstrar amor. Mas como era demonstrado o amor na época de Noemi? Será que ela levava Ruth ao shopping para comer um lanchinho, comprar umas roupas? Não tinha nada dessas coisas modernas, mas talvez Noemi, quando faziam o pão, por exemplo, repartia com as suas noras. Talvez quando via Ruth lá trabalhando no campo, Noemi se aproximava e ajudava no trabalho. Muitas conversas elas devem ter tido, muitos conselhos. E desenvolveu-se uma amizade tão grande. Noemi deve ter demonstrado muito, muito amor realmente por sua nora, a Ruth, porque quando Ruth viu que a situação estava terrível e nada mais podia ser feito, ela disse essas palavras memoráveis aqui, nos versículos 16 e no 17. Não me instes para que te deixe. O teu Deus é o meu Deus. Nossa, que lindo. Esse foi mais uma visão de minha esposa. Olha que visão extraordinária. Eu não tinha parado para pensar desta forma. Talvez os homens pensem um pouco diferente das mulheres, né? Por isso é bom estudarmos juntos e termos opiniões diferentes, visões diferentes do mesmo assunto. Sempre quando eu olho para esta escritura, é óbvio que eu amo minha sogra. Ela já faleceu, está muito... sempre tivemos um ótimo relacionamento, cuidamos dela. Mas, sempre quando eu olho para esta passagem, eu lembro do relacionamento, né? De relacionamentos. Relacionamentos, essa é uma história de relacionamentos, irmãos. Relacionamentos familiares tão fortes, laços tão fortes. E eu penso nos relacionamentos de esposo e esposa. Não me inste para que te abandone. Vamos de novo. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu fico pensando nessa escritura, nos relacionamentos de esposo e esposa. Nunca vou te abandonar. Olha que coisa extraordinária. Eu fico lembrando
hoje, nesta época extraordinária, maravilhosa, uma época, um período maravilhoso para se viver, onde nós temos templos e podemos ser unidos para toda a eternidade, que nem a morte pode nos separar. Eu lembro dos meus avós paternos, eles ficaram 75 anos casados quando meu avô faleceu. Que experiência! Passar 75 anos casados. Eu e minha esposa estamos com 43 anos de casado e é tão gostoso estarmos juntos. Os filhos já cresceram. Estamos numa outra fase da vida, quando só nós dois moramos no lar e um se dedica ao outro totalmente o dia todo. E vamos juntos ao templo e podemos servir ao Senhor e servimos os chamados da ala na igreja. Como é maravilhoso os relacionamentos familiares. Como é maravilhoso você amar uma pessoa de todo o seu coração e se apegar realmente. É o que Ruth fez por sua nora. E elas partiram. Eu queria só comentar uma coisa aqui. Há muitos anos atrás, uma vez, eu tenho esse marcador de livro, eu e minha esposa tínhamos o hábito de trocar bilhetinhos às vezes, e um dia ela me deu este bilhetinho aqui. E eu peguei, plastifiquei e uso como marcador de livro. E porque eu lembro desse episódio aqui, dessa passagem, como relacionamento de casamento. Então minha esposa certa vez me escreveu assim, abre aspas, das experiências vividas no percorrer de nossas vidas, aquelas que passamos juntos foram as mais significativas. Nossas forças redobraram, nossa coragem nos superou e nossa fé nos assombrou. Obrigada por estar sempre junto a mim. Te amo, sua Sônia. Que lindo, não é? Esta citação da minha esposa, esse bilhetinho que ela fez para mim, está no mesmo nível dessa escritura de relacionamentos. Agora lembra como Noemi deve ter tratado sua nora Ruth. E pensa agora nos relacionamentos de sua casa, com o esposo, com filhos, com pais, com avós, com seus familiares. Uma particularidade minha, meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio e eu fui criado pelos meus avós paternos. Quando eu fiz 17 anos, eu saí de casa porque fui estudar numa escola militar, 1.200 quilômetros distante da minha casa, e nunca mais voltei para morar com meus avós. Conheci o Evangelho, casei, montei uma família maravilhosa, né? E recebi muitas bênçãos do Senhor. Mas todos os anos, enquanto meus avós eram vivos, no mês de férias, nós viajávamos para ir à casa dos avós. E certa vez, minha esposa comentou assim, uma vez só, na verdade, por que nós vamos todos os anos, vamos para outro lugar passear? E eu lembro que eu falei assim, olha, eu tenho uma dívida de gratidão tão grande com meus avós, eles fizeram tanto por mim, que enquanto eles forem vivos, todos os anos eu vou estar com eles. E ao longo dos anos, todas as semanas eu ligava para os meus avós para conversar, às vezes para falar coisas bem importantes. Como é que está o tempo aí? Muito frio lá no Rio Grande do Sul, né? Mas sempre mantendo contato, relacionamentos, criar relacionamentos eternos. Eu sou tão grato por viver nesta época em que as famílias podem ser eternas. E eu gostaria que você pudesse então pensar, o que você tem feito para criar estes relacionamentos eternos? E Ruth então volta com sua nora, com sua sogra Noemi para Belém. Belém naquela época era uma cidade pequena, com poucos milhares de pessoas, bem pequena na verdade. E quando eles chegaram foi um alvoroço, toda
toda a cidade ficou sabendo e todos ficaram admirados de como Ruth tratava e cuidava tão bem de sua sogra Noemi. E ela então, Ruth, saiu para ir aos campos para tentar arrumar comida, porque elas não tinham nada. Então ela chegou num campo, que era o campo de Boaz, a plantação estava correndo, e ela então começou atrás das pessoas que colhiam, pegando alguma coisa que caía pelo chão. Quando Boaz viu aquela moça, ele perguntou assim, no capítulo 2, versículo 5, de quem é essa moça? E então o seu servo falou, esta é a Moabita que voltou com Noemi dos campos. Boaz então conversou com ela no versículo 8. Não, então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. A fama de Ruth, os comentários sobre Ruth, que ela era uma mulher tão virtuosa, tão íntegra, tão dedicada, que tinha um amor tão grande pela sua sogra, todos viram. E Boaz era um homem tão bom que disse, não, fica aqui, colhe. E daí ainda falou para os seus servos, olha, larga umas espigas de vez em quando e deixa ela colher, para que pudesse ela viver e também sua sogra. Ruth volta para junto de Noemi, então compartilha e Noemi pergunta onde ela foi, e ela disse, olha, no campo de Boaz. E Noemi se alegra muito porque diz, olha, o Senhor não nos abandonou, porque este é nosso parente, ele é um remidor. Só explicar o que é o remidor, né? Quando morria o homem e eles não tinham filhos, normalmente o irmão mais velho ou o parente mais próximo, ele era o remidor, ele tinha que casar para que tivesse descendência, para que as heranças continuassem separadas igualmente. No caso de Noemi, os parentes mais próximos, um deles era Boaz. E Noemi então orientou Ruth para que fosse lá à noite e quando observasse, sem se deixar identificar, quando Boaz fosse dormir, deitasse aos pés dele. E aquilo era um sinal de que ela estava convidando ele para casar com ela e ser o remidor. Quando Boaz viu, perguntou, quem é essa? Ela falou que era Ruth e pediu que ele pudesse cobri-la com a capa, significando que ele aceitava ser o remidor dela. E ele disse assim, olha, ainda tem outra pessoa que é o remidor antes de mim, mas eu vou cuidar disso. E então ele reuniu alguns anciãos, e lá vinha aquele que era o primeiro remidor, Boaz era o segundo na linha, né? E olha como as escrituras tratam este outro irmão. Capítulo 4, versículo 1. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá, senta-te. E então Boaz fala para ele assim, olha, você é o remidor de Elimeleque, então você deve assumir as heranças dele, as terras dele. E o remidor já se alegrou, não, eu sou mesmo, vou cuidar disso. E então Boaz fala, então você também vai ter que se casar com a Ruth e levar junto a sogra. Ele fala, não vai dar, vai atrapalhar a minha herança e tal, seja tu o remidor. E então ele descalçou os seus sapatos e deu para Boaz, era um símbolo de que ele estava passando o direito de ser o remidor. Interessante que este homem ficou conhecido como ó fulano nas escrituras, nem cita o nome dele, mas Boaz, o nome de Boaz ficou registrado para sempre nas escrituras, porque ele aceitou ser o remidor, ele aceitou casar-se com Ruth, e eles tiveram um filho que se chamou Obed, e Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Da descendência de Ruth e Boaz nasceu o rei Davi. E nessa mesma descendência, várias gerações depois,
nasceu o Salvador Jesus Cristo. E às vezes eu e você nos preocupamos com tantas coisas que podem nos atrapalhar. Lembra, nós estamos falando aqui do caminho do convênio agora. O caminho do convênio de seguir o Salvador Jesus Cristo. Mas o fulano aqui, ele ficou preocupado com a herança dele. E era para estar o nome dele ali, não de Boaz. Interessante, é algo para pensar. Quantas coisas desviam nossa atenção. Eu e minha esposa ontem à noite assistindo aquele serão que foi passado do presidente Nelson e Sister Nelson no último dia 15 agora de maio. E o presidente Nelson falava sobre rótulos, que nós temos muitos rótulos, né? Muitos rótulos. Rótulos que remetem à nossa profissão, né? Professor, médico, dentista, advogado, pedreiro, lavrador, enfim, tantas rótulos. Às vezes o rótulo de ser popular e muitos outros rótulos. Mas o presidente Nelson nos ensinou que tem 3 títulos que devem estar sempre na frente e que nós não devemos nos desviar com os rótulos que o mundo procura nos colocar. Ele até advertiu, imagina uma criança ser chamada, como você é burro, que rótulo horrível. A criança se identificar, eu sou burro, que horror. Mas ele fala 3 rótulos. Primeiro, sou um filho de Deus. 3 títulos, ou melhor, sou um filho de Deus. Sou um filho do convênio. Terceiro, sou um discípulo do Salvador. Como é bom ter profetas vivos que nos orientam, não é? Que possamos ter em mente as palavras do presidente Nelson e lembrar sempre, sou um filho de Deus, sou um filho do convênio, sou um discípulo do Salvador Jesus Cristo. E outros títulos que temos como pai, esposo, marido. Que coisa extraordinária. Irmãs e irmãos, que possamos seguir o exemplo de Boaz e de Ruth, para que nosso nome seja registrado nos céus e um dia possamos, devido à misericórdia do Salvador Jesus Cristo, ser herdeiros da vida eterna. E que no futuro não se fale de nós, ó fulano, ó fulana, mas que nossos nomes possam estar registrados, porque lembramos que somos filhos de Deus, somos filhos do convênio, somos discípulos do Salvador e seguimos o Evangelho, guardamos os convênios. E esta é a história de Ruth, que é tão especial, tão maravilhosa, que nos dá o desejo de ser pessoas melhores, que dá o desejo de viver o Evangelho, que nos abre a mente para as bênçãos que o Senhor tem prometido e não coisas momentâneas que às vezes nós dedicamos à vida, tá bom? Bom, vamos continuar aqui agora com Samuel. Dá vontade de continuar falando de Ruth, né? Mas vamos falar um pouquinho agora de Samuel. A história de Samuel era filho de Ana, mas aqui também é uma história de relacionamentos. As escrituras são histórias de relacionamentos, relacionamentos de pessoas, relacionamentos para com Deus. E aqui nós temos a história de Ana. Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. O Senhor tinha, as escrituras que fechou a madre, né? Ela não tinha filhos. E ela era casada com Eucana. E Eucana, ele tinha 2 esposas, algo também fora da nossa cultura, mas na cultura da época bem normal. E Eucana, ele tinha uma esposa que chamava Penina, que tinha vários filhos, e tinha Ana. Olha o relacionamento. No versículo 6, 1 Samuel 1,6. E a sua rival excessivamente a irritava para a embravecer, por quando o Senhor lhe tinha fechado a madre. Olha o relacionamento. A Penina provocava excessivamente a Ana, porque ela não tinha filhos. Que pressão psicológica Ana deve ter sofrido.
deve ter sido algo terrível. E naquela época não ter filhos era algo assim como uma desgraça. Como hoje também não ter filhos é algo muito significativo, mas naquela época era um horror. E todos os anos eles iam até Jerusalém para adorar no templo. E a rival provocava Ana. E Ana chorava e não comia. E Boaz procurava, e Eucana procurava confortar sua esposa Ana. Mas olha o estado de amargura, de tristeza, de sentimento assim de indignidade, sentimento de uma pessoa que está longe de todas as bênçãos de Deus. E onde ela foi procurar auxílio? No templo. E olha o que aconteceu no capítulo 1 Samuel 1, versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela chegou ao templo com a alma amargurada, cheia de pesar. E chegou ao templo para orar ao Senhor. E então ela faz um voto ao Senhor. Não fazemos esse mesmo voto hoje em dia, mas naquela época era realizado. E no versículo 11 fala assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Que era um voto de Nazireu, né? O mesmo voto que Sansão tinha tido. E aí acontece algo bem interessante. Lembra? O Senhor é perfeito. As palavras do Senhor, elas saem e são executadas, elas não ficam em vão. Mas os líderes, às vezes, têm falhas, porque somos todos mortais. Somos todos imperfeitos. E naquela época, o sumo sacerdote era Eli. E Eli, ao ver Ana com toda a amargura do seu coração, orando, e na sua mente, mas só mexendo a boca, olha o que acontece no versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava. Só se moviam os seus lábios, porém, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha que erro de julgamento que ele fez. Ali estava uma mulher com o coração amargurado, cheia de pesares, foi ao templo buscar inspiração dos céus, buscar que o poder de céus pudesse estar na sua vida. E ela foi má interpretada. E então ela fala no 15, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. E quando Eli ouve a explicação de Ana, seu coração foi tocado diretamente dos céus. E então ele fala o seguinte, no 17: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E Eli abençoou Ana, e o Senhor fez um milagre. Glória seja do Senhor. O Senhor fez um milagre. E olha a situação, queria que você visse. Ana, ela chega no templo amargurada, com a alma triste, cheia de pesares,
angustiada, derrama em oração sua alma diante do Senhor. E olha como ela sai no 18. Diz Ana: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Não é uma experiência extraordinária? Eu fico lembrando nos templos de nosso Deus que temos hoje, em muitos lugares do mundo, e muitos outros serão ainda construídos, onde as pessoas podem ir e adorar o Senhor, derramar toda a sua alma e seu coração e mente em oração ao Senhor, por seus pesares e tristezas. E elas chegam amarguradas na casa do Senhor e saem felizes. Não é uma experiência sagrada? Não é uma experiência sagrada? Eu gostaria de convidar você a próxima vez que você for ao templo. Lembra, o templo é a casa do Senhor. O templo é um lugar de santidade. Vá com o seu coração, com as suas orações, com a sua mente e coração abertos para receber revelação pessoal. E então, saia feliz com aquilo que o Senhor te abençoar. Porque eu sei que o templo é um lugar sagrado. E Ana, então, ela concebeu e teve um filho que se chamou Samuel. E depois Ana teve mais 3 meninos e 2 meninas. Mas Samuel, ela foi até o templo. E no capítulo 1, no versículo 26 e 27, Ana chega diante de Eli e olha o que ela fala: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Não, olha, é uma experiência linda e assustadora para nós. Assustadora porque o seu único filho, ela pegou e levou ao templo e consagrou ao Senhor, que era feito naquela época. E Samuel cresceu ali servindo ao profeta o profeta Eli, né, o sumo sacerdote. E olha o que acontece, irmãs. E Samuel ia crescendo e era notório que o Senhor era a favor de Samuel, que o Senhor estava abençoando Samuel. Ele crescia diante do Senhor e crescia também diante dos homens. Nós temos ouvido o presidente Nelson nos ensinar que devemos ouvir ao Senhor. E aqui, nesta passagem de Samuel, tem uma das histórias, assim, uma das mais lindas das Escrituras, o Senhor falando a um menino que não conhecia a voz do Senhor. E naquela época, os filhos de Eli se ajuntavam à porta do templo e bandos de mulheres vinham e se prostituíam. As ofertas que eram dadas, os holocaustos, eles pegavam para eles partes delas que não deveriam pegar e comiam. E ainda advertiam os sacerdotes: olha, se você não me der, eu vou pegar por força. E isso era mal aos olhos do Senhor. Mas Samuel ia crescendo em retidão diante do Senhor e dos homens. Vamos observar então o que aconteceu na experiência daquele menino. Eli foi deitar, Samuel foi deitar, e Samuel então ouviu uma voz lhe chamando. Isso está registrado em 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. O Senhor chamou Samuel
disse ele, e Samuel responde: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E Samuel foi e se deitou. E o Senhor chamou novamente Samuel, e Samuel foi correndo lá onde estava Eli e disse de novo: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. E terceira vez o Senhor chamou, e terceira vez Samuel foi a Eli. Então está registrado assim no versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Pelo que disse Eli a Samuel: vai-te deitar-te, e há de ser que, se te chamar, tu dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E lá então Samuel foi se deitar. E no versículo 10 diz: então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E então o Senhor orientou o jovem Samuel. Eu fico imaginando um paralelo, irmãs e irmãos, entre os filhos de Eli e Samuel. Os filhos de Eli pegavam as ofertas que não deveriam pegar, se juntavam a um bando de mulheres que iam atrás deles. Lembra que nós comentamos sobre rótulos? Talvez eles tinham um rótulo de ser popular, talvez eles tinham um rótulo que eram festeiros. O fato é que aqueles rótulos não eram importantes e só os afastava do Senhor. Mas Samuel crescia em retidão diante do Senhor, aos olhos do Senhor e do povo. E Samuel deu ouvido à voz do Senhor e ele ouviu. Agora, nós temos nos nossos dias um profeta vivo, o presidente Nelson. E o profeta do Senhor, o presidente Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, tem falado a todos nós para darmos ouvidos à voz do Senhor. Você já ouviu a voz do Senhor na tua vida? Eu lembro de sempre falar sobre este assunto aos meus filhos. E lembro que um dos meus filhos, já casado, um dia como eu fui visitá-lo, e eu encostei o carro e lá na rua ele foi me encontrar e ele, todo feliz, me abraçou e disse: pai, agora eu sei o que tu estavas ensinando. Irmãs, irmãos, vamos dar ouvidos ao convite do presidente Nelson e procurar ouvir a voz do Senhor. Podemos ouvir como Samuel ouviu, de uma forma audível, ou então pode ser como registrado em Doutrina e Convênios 8:2-3. Sim, eis que eu falarei em tua mente e teu coração, pelo poder do Espírito Santo que virá sobre ti e habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho em terra seca. Talvez o Senhor revele coisas na nossa mente e no nosso coração. Quando Ele revela um coração, é apenas um sentimento. Quando Ele revela na nossa mente, é tão claro que você pode escrever. Não importa, na verdade, se você ouve uma voz, se você tem uma revelação na mente ou se tem um sentimento no coração. O importante é dar ouvidos e seguir a orientação do Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, tem sido uma alegria compartilhar com vocês hoje. Falamos de relacionamentos tão fortes, relacionamento entre pessoas, relacionamentos que podem nos trazer muitas bênçãos, relacionamentos que podem nos trazer tragédia, como os filhos de Eli,
e relacionamentos de nós com Deus, que é o caso de Samuel. Irmãs e irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Fica firme, continua firme, tá bom? Compartilha com os amigos. Tchau!